Amém. Boa noite a todos vocês que estão assistindo agora também. Estamos na igreja em nome de Jesus Cristo, junto com os irmãos. Nós vamos ouvir as boas novas do Senhor nosso Pai. E quero convidar todos que abram as Bíblias para o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler do 15 ao 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 15 ao 17. E assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. 15. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos forem ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Oremos. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, o privilégio de estar na tua casa nesta noite. Ó Deus, nesse domingo especial, Pai, para cultuar o Senhor, para buscar a tua face, a tua presença. Abençoa, meu Pai, esta obra em Barra do Jacuípe, que esta obra, meu Pai, venha alcançar, eu sei que está alcançando vidas, transformando corações. Por esta razão te peço agora, me dá sabedoria, para que possamos entender qual seja a tua boa e perfeita vontade para nossas vidas. Nós agradecemos e rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Puder sentar, meus amados. Nós encontramos um texto que, quando nós tratamos e falamos sobre os fins dos tempos, muitas pessoas perguntam, e como na época de Paulo também, os irmãos tessalonicenses estavam questionando Paulo, querendo saber quando os fins dos tempos iria acontecer, quando que o que anteciparia a vinda de Cristo, os acontecimentos, os eventos, iria iniciar. Eles estavam questionando, querendo saber, porque nesse período que eles estavam vivendo, havia muita perseguição. O povo está sendo perseguido pelos romanos, as pessoas que eram contrárias à palavra de Deus, ou melhor, a Jesus Cristo. E os tessalonicenses estavam muito preocupados. Quando que Cristo viria? E Paulo, ele envia esta carta e diz: olha, estais firmes, versículo 15. Porque ele roga que os irmãos estejam firmes, mesmo que naquela época já havia pessoas, seitas que eram contra a palavra de Deus, seitas que perseguiam os servos do Senhor, e que estavam também perseguindo, maltratando e matando o servo de Deus. E eles queriam saber rapidamente, logo, quando Cristo viria. Seria logo? Seria já? E aí Paulo diz, você pode ler o capítulo 2 em diante. Paulo, ele acalma os tessalonicenses, dizendo o seguinte: haverá sinais, há de acontecer sinais na terra, em que vai nos alertar, avisar, nos deixar prontos para a volta, para a vinda de Cristo. É um momento que todos nós aguardamos, amém, irmãos? Mas vai chegar esse período. Há muita coisa acontecendo na terra. Há muitos cristãos que estão desatentos a esses sinais. E sinais que Cristo disse que iria acontecer, e que seria o início das dores, o início das perseguições, o início do caos para os cristãos. Mas aí Paulo diz o seguinte, ele fala: olha, vai acontecer muita coisa para vocês, mas quando isso acontecer, se preparem. Aí então Jesus está voltando. Mas esse povo, os tessalonicenses, ficaram aguardando naquela época, mas não aconteceu. Eu particularmente acredito, irmãos, que já estamos vivendo essas épocas. Já estamos vivendo essas épocas. Quantos e quantos sinais estão acontecendo no mundo? Vocês lembram quando a Bíblia diz que há terremotos, haveria de acontecer terremotos?
Em lugares que nunca tiveram, nunca teve. Pois Bahia está aí, não é? Prova de que está acontecendo. Outros e outros sinais. Então, Paulo acalma os Tessalonicenses dizendo: quando o anticristo sentar em Jerusalém, dizendo ser Deus, parecendo ser Deus, aí então ele vai se revelar, daí então virá as perseguições, ele vai maltratar a gente, serão perseguidos, alguns serão mortos, mas Paulo diz: quando isso acontecer, então ele diz, então, irmãos, estais firmes, fica firmes, mesmo que eles venham contra vocês, dizendo que o que vocês creem, a fé que vocês têm, ela é morta, a pessoa que vocês creem não tem poder nenhum, nunca existiu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não acredite. Quando disserem para você e para mim nesse período, eles vão vir com toda a força em cima da gente. Por isso Paulo disse: fica firmes, irmãos. Ele estava preparando os Tessalonicenses naquela época, porque Paulo não sabia quando a vinda de Cristo iria acontecer, entende? Só que já passou-se 12 mil anos, e os sinais que a Bíblia registra está acontecendo na nossa época, agora. Você já pensou nisso, irmãos? Quantos e quantos anos estudamos, meditamos sobre esse assunto, falamos, pregamos, exortamos as pessoas, alertamos as pessoas de que tudo isso vai acontecer, e de repente nós estamos vivendo esse período. Não estou dizendo que é agora, mas eu sei que quando as perseguições, e já está acontecendo em muitos países, há missionários, irmãos, que agora estão sendo expulsos, ou melhor, não estão aceitando seus vistos para entrar em alguns países para pregar o Evangelho. China, você sabe muito bem. Japão, nem se fala. Coreia, nem sonhando. A Indonésia, misericórdia. Então nós temos conhecimento de que o mundo, ou esse planeta em que nós vivemos, está se preparando para esse grande dia. Mas virão dias, irmãos, em que nós seremos perseguidos, maltratados, seremos testados, seremos provados na nossa fé. E Paulo diz: olhe, fique firme, retende as tradições, tudo que você foi ensinado, tudo que você aprendeu. E ele diz: seja por palavra, seja por epístola nossa, fica firme no que você aprendeu, no que você foi ensinado, instruído na palavra de Deus, naquilo que você crê, meu irmão. Você será provado, será testado. Nós seremos provados, nós seremos testados. Se realmente nós amamos a Cristo, se realmente nós amamos a Deus, se realmente ficamos felizes em pregar a palavra de Deus, seremos provados. A Bíblia diz, ela não mente. Isso vai acontecer e não vai demorar muito. Coisas estão acontecendo, o mundo está se preparando para esse grande dia. E quando chegar para mim e para você, seremos provados ou reprovados? Iremos permanecer firmes ou vamos ceder? Paulo diz: fica firme. E diz mais, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e que é maravilhoso, é que Paulo dá o problema, Paulo nos dá o problema, o que vai acontecer, mas também nos dá a solução. Ele diz: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Jesus me sustenta em pé. Esse é o nosso tema de hoje. Jesus, como se você estivesse eu clamando, me sustenta em pé quando esse dia chegar para nós. E nós já estamos vivendo nos dias atuais. É só início, irmãos. Tudo que está acontecendo, pandemias, coisas assim, é só início das dores. Coisas piores registradas na Bíblia hão de acontecer. Mas veja, Paulo dá o problema, mas também traz para nós o refrigério. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos consolar, Ele vai nos fortalecer. Você lembra quando Deus chamou Moisés
e diz para Moisés ir lá no Egito, para livrar o povo e levar para Canaã. Vocês lembram que quando Deus tirou o povo do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, iniciaram a grande jornada para a terra de Canaã? O percurso que eles fizeram foi um lugar agradável? Tinha fartura de tudo? Plantas, árvores, rios, água limpa para beber? Tinham? Não, era o deserto, não é verdade, irmãos? Eles estavam atravessando um grande deserto. Mas a Bíblia diz que em todo esse percurso coisas aconteceram e que provou para o povo que Deus estava presente e que tem poder suficiente para cuidar deles. E não cuidou, irmãos, não foi? Quando eles estavam atravessando o deserto, Deus mandou uma nuvem que à noite era fogo, e esse fogo aquecia o povo. Porque se você não sabe, no deserto de dia é muito calor, mas à noite é muito frio. É um frio, sabe, pesado. E então essa nuvem de fogo aquecia. E pelo dia, a mesma nuvem de fogo já não era de fogo, mas fazia sombra para o povo. Vocês lembram quando eles estavam com fome? O que Deus mandou? Primeiro maná, e depois, o que o Senhor mandou? As codornizes, carne. Vocês podem pensar assim, pastor, então quer dizer que em todo lugar que eles passaram, a pedra que Moisés bateu e jorrou água, tinha essa mesma pedra em todo o caminho que eles passavam? Todo lugar que eles iam, quando necessitavam de água, a pedra representa quem? A rocha. Então Jesus Cristo estava sempre pronto para saciar a sede física do seu povo. Era algo sobrenatural. Sabemos que muitos não entraram na terra de Canaã, mas a promessa de Deus foi cumprida, não foi, irmão? Não foi? Foi cumprida. Deus tirou do Egito e levou o povo para Canaã. Mesmo que muitos não entraram pela desobediência, mas Deus cumpriu com a sua promessa. E Deus também vai cumprir para conosco. Venha os tempos que vier, Deus vai cuidar do seu povo. Ele não pode negar-se. Ele não pode voltar atrás. É a sua promessa. Independente do tempo que você esteja passando, da prova que você está enfrentando, seja qual for o caos que está em nossas vidas, irmãos, Deus tem poder para prover toda a sua necessidade. Seja a água, seja o maná, seja a carne, seja qual for, seja a nuvem de fogo para aquentar a sua vida, seja de dia, a nuvem para fazer sombra quando o calor estiver apertado, quando as coisas estiverem difíceis, Ele está pronto para socorrer você. A rocha vai te acompanhar para jorrar água para saciar a sua sede, meu irmão. E Deus tem promessa para nós, mesmo nesses tempos. Ele diz, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, Ele vai consolar nosso coração, nos confortar em toda boa palavra e obra. Aí você pergunta, pastor, já estão vivendo esse grande dia? Ainda não. Ainda não, porque o anticristo ainda não se revelou. Ele vai se revelar. Os seus tentáculos, as forças malignas que está no controle de Satanás, está agindo nesta terra, preparando a terra para esse grande dia. E quando as perseguições chegar, o que faremos? O que faremos? Vamos jogar a toalha? Nós temos um problema de só pensar no hoje. Talvez você pode querer esquecer um pouco do futuro, para não se preocupar tanto, para não temer tanto. Mas nós temos que nos preparar para esse grande dia. Não estou dizendo que nós vamos passar pela tribulação, mas as perseguições pesadas virão contra nós. Paulo diz, esteja firme. Mas mesmo que esse grande dia chegue, o que nós iremos fazer? Qual é a promessa de Deus para nós? Vou ler rapidinho em Salmos. Salmo 23, você conhece bem, não conhece, irmão? Essa passagem é linda demais. Olha a promessa de Deus quando esse grande dia chegar.
Salmo 23 diz assim, ó, versículo 1: o Senhor é o meu pastor. Olha, que bênção. Nada me faltará. Não foi assim no deserto? Não tem sido assim até hoje, irmãos, conosco? Amém? Deita-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que mais Deus vai fazer com a gente, irmãos? O que mais Deus vai fazer? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mesmo que minha vida esteja em risco, mesmo que a nossa vida esteja em risco, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, essa é uma promessa que é eterna. Eterna. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o que mais Deus faz? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E o que mais? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. É a promessa de Deus, irmãos, para todos nós. Quando esse grande dia chegar, o que faremos? Deus diz para a gente ficar firme e confiar nele. E quando o dia difícil chegar para nós aqui nessa terra, já está. Você pode observar que a questão financeira está ficando difícil, não é verdade, irmãos? Você vai no supermercado, está difícil. Você vai no material de construção, está difícil. Você vai na farmácia, está terrível. Não é? Você está vendo que está tudo se preparando para o grande dia? E o que nós vamos fazer, irmãos? Vamos abandonar o nosso Deus? Vamos jogar a toalha? Vamos dizer, está difícil, pastor, não dá para mim, não aguento mais? Paulo disse, fique firme em tudo que você aprendeu, em todo o conhecimento que você tem. Você sabe o quanto o nosso Deus pode. Ele é todo poderoso. Você sabe que Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas. Mesmo que às vezes você pode pensar assim, mas hoje eu não senti a presença de Jesus. Ele estava lá com você. Ele estava lá com você. Ele está aqui agora conosco. E nós queremos pela fé, amém, igreja? Amém. Pela fé. É a promessa dele, ele não pode negar. Ele disse que vai cuidar da gente. Mas daí, pastor, se o vale da sombra da morte chegar para mim, que chegue, irmãos. A minha vida, a minha fé está afirmada em Jesus Cristo. Cristo Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele disse, olha, se você crê em mim, não verás a morte. Jesus está falando uma morte física, porque todos nós vamos passar pela morte física. Jesus está falando da morte espiritual, foi pela qual ele veio morrer na cruz, amém? E nós temos essa promessa. E se o vale da sombra da morte chegar para nós? Vamos ceder? Vamos largar a bandeira de Cristo? E vamos dizer, não aguento mais, não dá mais para mim? De jeito nenhum. Se separa a nossa vida nesta terra, nós iremos para a glória. Simplesmente é um favor que estará fazendo para nós. É um favor que estará fazendo para nós. Nós iremos para a glória, se é que você e eu temos a nossa vida firmada em Jesus Cristo. Então, se o vale da sombra da morte chegar para nós, não temerei mal algum, porque a tua vara do cajado me consola, me guia, me protege. Irmãos, nós temos promessa. E quando esse dia chegar, o que faremos? O que você vai fazer, meu irmão? O que nós iremos fazer? Eu só quero finalizar hoje à noite com 1 Coríntios. Vai comigo para 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Quando se fala de perseguição, provações, dificuldades, é um assunto que nós não gostamos de tratar. É verdade, irmãos? Não é? Nós não gostamos, eu não quero, é algo que
não é bom para se conversar sobre perseguição, problemas, dificuldades. Mas se é algo que há de acontecer, pois está registrado na palavra de Deus, nós temos que comentar sim, nós precisamos falar sim, nós temos que estar sempre alerta, nós precisamos ter conhecimento dos eventos futuros, para que nós possamos nos preparar agora, o hoje, para quando esse dia chegar, esse grande dia chegar, não pegue ninguém desapercebidos ou desatentos. Quando tudo acontecer, você vai, a Bíblia diz que isso ia acontecer, e está acontecendo. Eita, olha os sinais aí, olha as coisas acontecendo, tudo está se preparando para o grande dia. Jesus está voltando. E aí, lá em Tessalonicenses, Paulo diz: fique firme e retende as tradições, e retende tudo que você aprendeu. Fica firme no seu conhecimento bíblico. Não se abale, porque nós temos promessas. E quando você e eu temos promessas, e Paulo diz, esperança, aí há refrigério nos nossos corações, amém, igreja? Porque nós temos esperança, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte e minha vida seja ceifada, a minha promessa é que eu irei para a glória, nós iremos para a glória. Então nós temos esperança, mas enquanto isso, fiquemos firmes. 1 Coríntios capítulo 10, para finalizarmos, versículo 12, a palavra de Deus diz o seguinte: nesse grande dia, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. E diz o 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Do versículo 1 ao versículo 11, Paulo aqui está falando para os coríntios sobre tudo que Israel passou no deserto, a desobediência, a idolatria que eles passaram no deserto. Paulo está ensinando para os coríntios que aprenda com os erros dos seus antepassados. Ou seja, o que isso tem a ver, pastor, com o fim dos tempos? O que isso tem a ver com o grande dia? Meus amados, nós temos promessas, e muitos no deserto não tiveram fé nesta promessa, desobedeceram, deixaram Deus, adoraram outros deuses, perderam a sua fé, e eles caíram, não foi? Mas aqueles que permaneceram firmes em pé, confiantes no Senhor, caíram? Não, eles entraram na terra de Canaã. A ligação de Paulo aqui, o versículo 12, a história de Israel no deserto, é que fique em pé na sua crença, no seu conhecimento, na fé que você tem em Deus. Não permita que nada abale a sua fé e confiança no nosso Pai. E veja, aprenda com os que perderam a sua fé no deserto, e eles caíram, não foi? A Bíblia diz que os que não tiveram fé, os que perderam a sua fé, eles caíram, pereceram no deserto, não entraram na terra de Canaã. Mas aqueles que permaneceram em pé, firmes, entraram, alcançaram a sua promessa. Então nós temos que entender, aprendemos com os erros dos demais. Por que o irmão ou a irmã está nessa situação? O que aconteceu? O que se passou? Não vigiou? Não guardou a palavra? Os mandamentos? O que aconteceu? E daí quando você entende, mas foi porque vacilou, não prestou atenção, não guardou a palavra de Deus e pecou contra o Senhor. Não que estejamos julgando ninguém, que esse não é o nosso papel, quem julga é o Senhor. Mas quando eu observo a situação, o porquê que a pessoa chegou naquela situação, eu compreendo que se eu for pelo mesmo caminho que essa mesma pessoa foi,
e caiu e tropeçou, eu também vou pelo mesmo erro. E daí então a palavra de Deus me diz: não vai por esse caminho, vai pelo que é correto, o que é certo. E a gente estuda a Bíblia, a gente medita a palavra de Deus para justamente não cair nos mesmos erros que outros estão caindo. Ela vai me guardar de tropeçar. Então Paulo diz para os irmãos de Coríntios assim: aquele que cuida está em pé, olhe que não caia. Vigie, irmão, tenha cuidado, para que quando esse grande dia chegar, Deus diz assim, fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com os problemas, tentações, provações, o Senhor diz que nos dará o escape, para que a possais suportar. Então nós temos promessas de Deus, que Ele vai cuidar, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai nos ajudar a enfrentar a adversidade, os desertos de nossas vidas. Deus estará conosco, Ele é a nossa rocha para jorrar água, e Ele também vai alimentar, Ele vai cuidar de você, meu irmão. Então, preocupações, angústias, inquietude, vai atrapalhar você e eu de servir a Deus. Nós precisamos transformar nossas preocupações, nossos problemas em orações, fortalecendo nossa fé, o nosso coração na palavra de Deus, para que nós não venhamos a tropeçar e fraquejar em nossa trajetória para o reino dos céus. Amém, igreja? A nossa nova Canaã, os céus. Então, Deus nos ajude hoje à noite a permanecer firme e fiel à sua palavra, os seus mandamentos. Estude a Bíblia, leia a palavra de Deus, medite para fortalecer o seu coração. Isso vai nos ajudar, será uma blindagem em nossos corações, para que nenhuma palavra contraditória à Bíblia atinja o meu coração, me leve a dúvidas, a questionamentos, e daí então a afastamentos ou desistência de seguir a Jesus Cristo nessa nossa caminhada para o céu. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém, igreja? Nos fortaleça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra hoje à noite. Abençoa cada um aqui esta noite, meu Pai, que está ouvindo a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Que nós possamos ser fiel e firme ao Senhor. Muito obrigado, Pai, nos abençoa nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Amém, irmãos.